Não é à toa que Deus colocou um mandamento, né? O quarto mandamento, guardar o sábado, que é o descanso. Porque a gente tem a tendência de ser viciado em trabalho, né? Principalmente quando a gente trabalha com o que ama. Eu trabalho com o que eu amo, então assim, eu tenho a tendência de não parar. Então, eu tô aprendendo sobre isso. E eu tenho uma terapeuta muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito prática. E todos os exercícios que eu fiz com os meus alunos no curso, ela fez comigo na terapia. Foi muito legal. Então, ela pediu para eu anotar todas as minhas responsabilidades, tudo que eu tinha, porque eu cheguei num momento esse ano que eu precisei recalcular a rota. Né? Opa, acho que eu peguei mais coisa do que eu deveria, não tá saudável. E a gente, como cristão, às vezes, a gente... Por aquilo que aparece ser bom, a gente pensa que a gente tem que fazer. E às vezes a gente vai dizer não para coisas boas. Né? Como Jesus. Jesus disse não para várias coisas boas. Porque ele tinha um propósito. Então, a gente não vai fazer tudo só porque é bom ou é lícito, enfim. E foi muito interessante que ela pediu para anotar todas as responsabilidades, a gente conversar sobre elas. E mais ou menos o tempo e a energia que me gastava. Olha que interessante. Ela falou comigo sobre energia espiritual, energia emocional, energia criativa, energia mental e energia física. Acho que eram 5. Então, eu tinha que anotar meus compromissos, responsabilidades, quanto tempo eu gastava e o tipo de energia que me sugava. Mas ela me chamou a atenção pro seguinte, ela falou, cadê o Ângelo aqui? E cadê o descanso aqui? Ou seja, quando a gente gere o tempo e faz agenda, tem que estar o descanso. Tem que estar essas coisas que são mais orgânicas. O tempo com o marido, cuidar da relação, do casamento e tal. Então, parece que eu estava olhando só os projetos e não estava olhando esse tipo de coisa que eu preciso, que gasta tempo e repõe energia, né? Então, ela conversou muito comigo sobre essa questão de eu perceber o tipo de energia que me gastava a atividade. Então, por exemplo, aconselhar uma pessoa gasta uma energia emocional, né? Tem aquele tempo de aconselhamento, como um pastor gasta esse tipo de energia. Eu fico cansada emocionalmente e espiritualmente também, porque a gente dá vida. A gente que trabalha em liderança de igreja, a gente dá muito espiritualmente. E a gente precisa receber. Eu preciso ir numa conferência que eu não ministro. Que eu não tô organizando, que eu não falo, sabe? Que eu sou a burra da conferência. Eu preciso disso. Eu preciso repor minha energia espiritual. Vamos dizer assim, eu tô falando energia, parece místico, mas... Sim, ou seja, eu preciso me alimentar. Físico, fisiológico. Eu não posso só dar o pão, eu preciso me alimentar. Então, tem muitos pastores que estão esgotados espiritualmente. Porque dão, mas não recebem. Tem muita gente da área, sei lá, da criatividade, designer, músico, que tá... eles chamam de, crise criativa, né? Deu bloqueio. Por quê? Porque eles criaram muito, mas não repôs a energia criativa. Então, é uma aula que eu dou também, essa gestão da energia, pra gente aprender. Foi algo que a gente aprendeu meio na marra, eu e o Ângelo, sabe? Ele falava assim, nossa, eu não fiz nada hoje, tô cansado. Só conversei com as pessoas. Falei, pois é, mas cansa, né? Eu só preparei um sermão e preguei, mas cansa. Cansa a mente e tal. Então, ela chamou muito a minha atenção sobre isso. E eu acho que a gente tem que estabelecer isso como um princípio, que é não ter medo de desligar, de descansar. Porque eu acho que a gente... E isso tem tudo a ver com teologia, com Bíblia, com nossa relação com Deus de novo. Porque parece que a gente não confia. A gente não confia que se a gente dormir ou desligar o celular ou desativar tudo em um dia na semana... que Deus vai nos suprir, que a gente tem um pai que cuida de nós. É um exercício de confiança guardar o sábado, guardar o descanso, ter um dia de descanso, né? E eu estava falando até ontem com os alunos sobre isso, do testemunho do pessoal da Chick-fil-A, que é uma rede de fast food nos Estados Unidos, né? Tipo o McDonald's. Eles são batistas e eles fecham aos domingos, perdão. Imagina você ter uma rede de fast food e no domingo, que é o dia que toda a família sai para comer na rua, você fechar. E eles têm um dos maiores faturamentos de fast food hoje. Então, é a coragem do descansar. Exige coragem para descansar. Tem um livro ótimo que saiu recente, A Ciência do Sono e do Sonho. Eu sei que o sobrenome é Walker, do cara lá. É um pesquisador, 25 anos pesquisando sobre sono. E é a última pesquisa sobre sono mais moderna, assim, interessantíssima. E ele faz uma análise de como que Deus criou os animais... E todo mundo precisa dormir. Os bichos e a gente precisa dormir. E dormir é estar numa posição de vulnerabilidade total. Você... Não tem ninguém te protegendo ali. Alguém pode chegar e te matar. E nem isso a gente evoluiu, né? A evolução.
Não evoluiu, não mudou isso, né? Se é para os mais fortes vencerem, a gente está numa posição de total fraqueza quando a gente dorme. E exige realmente uma confiança. A gente, tipo, morre, né, quando dorme. Tipo, a gente desliga de tudo. Bom, mas os dados que ele traz... Tipo, morre, gostei. Eu não vejo nada, eu tô ali, né? E ele vai trazer todos os dados. Você vai amar esse livro, é sua cara. Ele vai trazendo, assim, como que a criatividade aumenta, a energia aumenta. Ele fala, eu não lembro bem, posso estar falando errado, mas ele fala se juntar todo o tempo que a gente dorme, 8 horas por dia, mais ou menos, a pessoa que vive 60, 80 anos, acho que dorme 10 anos. Para pra pensar, você tem 80 anos de vida, 10 anos você dormiu. Aí os super produtivos ficam assim, meu Deus, em 10 anos eu podia ter aberto... Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. E ele fala que a conta de quem não dorme é muito pior. Você, né, diminui a expectativa de vida, você diminui a criatividade. E aí ele vai falando quantas coisas no cérebro e tal vão repondo a necessidade de dormir, né? Aquele livro, meu Deus, foi um tapa na cara pra mim. Eu falei assim, não, eu preciso dormir pra poder, né, ficar boa amanhã. Eu amo dormir. Mas é essa questão do descanso. Mas resumindo, eu acho que o nosso descanso ele precisa ser diário, que é o sono, né? A gente vigiar para dormir bem. Tem o descanso semanal, o sábado. E tem também os grandes períodos que a gente precisa tirar, né? Sejam as férias ou os momentos sabáticos. A gente tirou um sabático, estamos saindo agora há pouco, o Ângelo. O Ângelo teve uma segunda crise de burnout, misturada com um monte de coisa. Foi um período bem terrível da nossa vida. E ele teve a coragem de sair de muitas coisas, inclusive da liderança da igreja, para cuidar da saúde física, mental. Foi um grande testemunho para mim, até de amor, né? Eu amo a minha família e você, então eu vou me cuidar. Estava comentando aqui em off-topic, né? Que o Ângelo faz 3 terapias. 3 terapias e começou a cuidar do físico. Ele fez isso num sabático. Mas o nosso amigo que passou lá na igreja falou o seguinte: vamos parar de dizer sabático? Porque, na verdade, vocês tiraram uma licença para tratamento. Porque sabático a gente tira quando tá com saúde. É isso. A gente tira... pra desfrutar. Exatamente, para não adoecer, né? Então, esses períodos aí importantes. Então, acho que a gente precisa encaixar na nossa agenda esses 3, 4 tipos de descanso. Diário, semanal, mensal. E, John, eu tô impressionada que o povo no mundo não cristão tá falando sobre isso, né? Eles falam sobre, por exemplo, passar um dia na semana com o celular desligado. E a gente está falando de pessoas não cristãs, que estão percebendo que isso melhora a criatividade, melhora o foco, né? E a gente, como cristão, às vezes está lá atrás com isso aí. Muito bom, minha amiga, muito bom. Então, tempo não é só dinheiro, tempo é muito mais do que dinheiro. Muito mais. Eu costumo falar que tempo é um presente que Deus nos deu e a gente não sabe o tamanho, né? A gente não sabe se vai viver 24 anos, 30 anos. Então, a gente precisa ser muito diligente, né? Com o tempo, esse presente que Deus nos deu. Ser fiel no pouco. Exatamente. Porque tudo aqui é pouco perto da eternidade, né? Exatamente. Então, mesmo quem recebe mais, quem recebe 5 talentos de tempo, tá recebendo pouco perto do que vai ser. Mas a nossa responsabilidade de ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu, a gente pode estar sendo roubado. Exatamente. Meu Deus, meu Deus.